Vamos lá. Vou começar minha segunda graduação daqui a 2 meses. Eu vou me mudar pra UFPB. Vou me mudar pra Paraíba pra estudar na UFPB. E vou fazer teatro lá. E eu tava aqui pensando, tipo, em tudo que já aconteceu desde o ensino médio até aqui agora. E eu queria compartilhar um pouco disso, porque esse curso que eu vou fazer agora, que é de teatro, eu queria fazer isso desde o ensino médio, mas eu não tinha coragem. E eu não sei porquê, na verdade eu sei porquê. Agora eu decidi fazer. E vamos do começo, né? Eu até escrevi tudo num caderninho aqui pra seguir uma ordem cronológica e não me perder no meio do caminho. Pra começar, antes do ensino médio, durante o fundamental, quando eu era criança ainda, eu queria ser professor de matemática. Simplesmente porque eu gostava. Sei lá, era fácil pra mim. Não que eu seja um gênio da matemática, mas fazer conta era fácil. Era tipo, não existia respostas subjetivas, vamos colocar assim. Era certo ou errado, sabe? Toda conta, ela tem uma resposta. Eu queria ser professor de matemática por causa disso. Existia até competições, tipo, entre eu e meus amigos da escola, pra saber quem ia ser o melhor, quem ia tirar a melhor nota da turma e tal. E obviamente eu ficava em primeiro. Não, tô brincando. Mas eu ficava entre os primeiros. Mas o que eu gostava era só matemática, não eram as outras. E aí, já no começo do ensino médio, eu não queria mais ser professor de matemática. Não sei, caiu a ficha, eu acho, sei lá, de que professor não é tão bem valorizado. Mas também não só por isso, um pouco também de eu não sentir que seria um bom professor. Na verdade, eu não tenho muita paciência pra ensinar. Eu acho que foi isso o que já me fez não querer ser professor. Me fez pensar em outras possibilidades, em que outros cursos eu poderia fazer. Comecei a pensar nisso. Quando eu era criança, eu era da igreja. E na igreja, eu fazia, tipo, apresentações, jogral, cantava e tal. E eu me sentia confortável. Eu gostava de decorar os textos, apresentar os jograis. Depois de um tempo, eu comecei a não querer mais fazer isso. Você vai crescendo e, tipo, vai começando a criar ansiedades. Eu simplesmente me afastei de tudo isso. Eu já não queria mais ter os olhos voltados pra mim. O máximo que eu pudesse de não fazer as pessoas me enxergarem era o que me deixava confortável. Mas enfim, eu comecei a me esconder. Eu acho que essa é a palavra. Mas durante o ensino médio eu comecei a revisitar tudo isso, todas as coisas que eu gostava, todas as coisas que eu fazia até quando eu era criança, de brincadeiras e tipo, eu gostava de brincar de atuar, sabe? Eu gostava de brincar, de fingir que eu era algum personagem com os meus amigos, e, tipo, era muito legal, brincar de Power Ranger, eu era a Vavá dos Mutantes. Comecei a pensar, e se eu for ator? Será que eu me dou bem escolhendo um teatro como opção de faculdade? Daí eu comecei a pesquisar sobre isso. Aqui na UFPE tem um curso de teatro, mas é o curso de teatro o quê? Licenciatura. E lembra do que eu falei que eu não tenho paciência pra ser professor? Pois é, eu não queria licenciatura porque licenciatura é isso. Você tá estudando pra ser um professor. Por mais que ainda assim você vá atuar como um ator mesmo, ainda tem cadeiras que você é obrigado a pagar na faculdade, senão você não conclui seu curso. Eu já cortei daí, porque eu não queria licenciatura e eu queria o bacharelado. E o único mais próximo era na UFPB. Então eu fiz esse curso de teatro na UFPB desde o ensino médio. Mas é isso, eu desisti mais uma vez. Porque eu não tinha dinheiro pra ir. Não que eu tenha dinheiro agora, mas agora eu tenho mais cara de pau. Na época eu não tinha, eu tinha mais medos. Eu desisti de fazer teatro. Desisti, porém ainda ficou na minha cabeça de que eu quero ser ator algum dia. Fui começar a pesquisar, né? Que cursos eu poderia trabalhar com TV? Que cursos eu poderia trabalhar com comunicação? Que era uma área que eu gostava. Inclusive, em 2016, eu criei um canal no YouTube, vocês não sabem? Quem viveu a época sabe. Eu gostava de me comunicar de alguma forma, sabe? Eu só falava merda. Eram umas coisas sem sentido. Eram umas coisas meio vergonha alheia que hoje eu assisto. Porque eu ainda tenho lá no YouTube, mas eu tenho privado. Eu assisto e fico com um pouco de vergonha alheia. Mas, enfim, eu tava de alguma forma colocando pra fora aquilo que tava na minha cabeça. E eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né? Sobre cursos pra trabalhar com comunicação. Qual é a primeira opção que vem? Jornalismo. Aqui na UFPE tem jornalismo. E tinha outros cursos também no mesmo departamento, né? Que é o departamento de comunicação. Jornalismo, publicidade e cinema eram os que eu já conhecia. Mas rádio, TV e internet eu não conhecia. E eu só vim conhecer durante o SISU, durante as inscrições do SISU. Porque durante o ensino médio eu meio que não sabia o que queria fazer. Não tinha em mente, tipo, um objetivo. Eu só deixei passar, vamos terminar o ensino médio e depois a gente se vira. Foi basicamente isso que aconteceu. Eu fiz um pré-vestibular durante o último ano do meu ensino médio, então eu queria usar essa nota do Enem pra entrar
mas eu não tinha em mente que curso eu queria fazer. Eu só queria entrar de alguma forma. E daí isso foi durante o SISU que eu comecei a pesquisar os cursos. Eu meio que já me perdi aqui na história porque eu só fui contando. Mas enfim, eu fiquei entre jornalismo e publicidade e propaganda só de tipo, do que eu conhecia na minha cabeça. Então era o que trabalhava com comunicação ali mais próximo. Assim que saiu, pra você se inscrever no SISU, foi que eu comecei a botar lá na UFPE a opção e tal. E eu só sei que eu fui pesquisar cursos da UFPE e cursos de comunicação na UFPE. E apareceu o curso de rádio, TV e internet. Eu não fazia ideia do que o curso faria, do que um profissional de rádio, TV e internet faz. Eu fui pesquisar mais sobre esse curso e daí no último dia foi que eu coloquei esse curso como opção. Porque a minha nota ela não era muito alta, então era o que dava pra passar. E eu então fiquei com jornalismo em primeiro e rádio, TV e internet em segundo. Só deixei, né? Eu fiquei em sétimo de 4 vagas na minha cota. E daí eu não passei. Aí eu fiquei na lista de espera e fui convocado para fazer a matrícula reserva. Aí eu saí o ProUni, eu fui me inscrever no ProUni, me inscrevi em publicidade com bolsa 100% e passei. E daí no mesmo dia que era para fazer a matrícula, era também o mesmo dia para fazer a matrícula reserva na UFPE. E daí fui fazer uma matrícula no ProUni. Eu falei, se eu não passar no SISU, porque ainda vai ter outras chamadas, lista de espera, pessoas desistindo e tal. Se eu não for chamado, pelo menos eu tenho aqui a minha vaga certa no ProUni. Comecei a cursar publicidade. Agora entrando nessa experiência de como foi a minha primeira faculdade. Foi um caos. Porque assim, eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Comecei a faculdade em março. E como é uma universidade particular, as aulas começam em fevereiro. Então, eu comecei atrasado. Já tava tendo um mês de aula, mais ou menos. Porque eu fiz a matrícula na semana seguinte, eu já comecei a estudar. Então eu cheguei lá, uma turma imensa, era quase 60 pessoas, eu acho que era 50 e poucas. E foi diminuindo com o tempo, mas ainda ficou uma turma gigante. Tinha umas 4 pessoas só novatas comigo, que eram justamente bolsistas do ProUni. Então eu não consegui fazer muita amizade com as pessoas. Assim que eu cheguei, comecei traumatizado. Eu fui me apresentar pra uma pessoa. E daí eu falei meu nome Júnior, né? Porque na escola eu me apresentava pelo meu primeiro nome. Fora da escola, todo mundo me conhecia por Júnior. Então eu pensei, na faculdade eu vou fazer um pouco diferente, né? Aí eu cheguei lá e fui me apresentar como Júnior. Eu tô rindo porque eu falo assim na patética. Mas uma das queridas lá falou simplesmente, não vai ser Júnior, porque já tem um Júnior na turma. Aí eu fiquei tipo, tá bom. E eu fiquei como Dionês, que é o meu primeiro nome. Eu tinha 18 anos, tá, gente? Então vamos relevar? Vamos relevar um pouco? Hoje, com certeza, eu reagiria diferente. Mas na época, como eu tinha acabado de chegar na turma, era uma turma imensa. Pessoas que já estavam ali há um mês, cada um nos seus grupinhos, porque já tinha todo mundo nos seus grupos. E a pessoa simplesmente diz que eu não vou ser Júnior. E eu simplesmente, ok, sim senhora. Ela poderia estar brincando? Poderia estar brincando. Mas ela em nenhum momento falou, estou brincando. Ela só foi forma séria, sabe? E eu falei, tá bom. E aceitei, que seria Dionês, não seria Júnior. E essa foi a primeira merda que aconteceu. A primeira, não a última. Eu não sou a pessoa de já chegar a fazer amizade com todo mundo e tal. Hoje até eu consigo. Na época, não. Então eu esperava as pessoas virem até mim. Só que como todo mundo já se conhecia, já estavam em seus grupinhos, as únicas pessoas que chegaram até mim pra conversar comigo foram as outras novatas, né? As outras pessoas bolsistas. Tinha um trabalho já rolando e a gente precisava se juntar pra fazer um grupo. Um mês, gente. Um mês de aula. E o povo já tava assim. A gente se juntou. Inclusive, eu fiquei muito amigo de uma dessas pessoas bolsistas. E foi basicamente a minha única amizade lá dentro. Tinha outras 2 pessoas que depois a gente começou a andar junto que não eram bolsistas. Mas foi isso. 4 pessoas. Na verdade, eu fiz amizade com 3, né? 4 comigo. Eu fiz amizade com 3 pessoas. Porque as outras eram... Não sei. Eu não conseguia acessar. E elas não chegavam também, então não tinha como eu chegar nelas, porque eu era ansioso. O tempo foi passando e as coisas foram ficando ainda mais insuportáveis. Era uma turma que eu não entendia, porque estava ali durante a aula. Era um barulho desgraçado, as pessoas conversando. Tinha o professor que subia em cima da cadeira pra berrar pra turma calar a boca. Só pra vocês verem o nível. Era aquilo, né? Tava todo mundo ali pagando pela faculdade, eu tava fazendo de graça, então... Era insuportável, gente. Era insuportável ter aula. Tinha aula que você conseguia acompanhar e aprender alguma coisa, mas tinha aula que simplesmente o professor não conseguia dar aula. E era insuportável essas aulas. Eu não creio que foi uma experiência péssima, mas foi uma experiência ruim. Foi a primeira faculdade e eu queria desistir, porque eu não estava aprendendo muita coisa. Eu não conseguia aprender muita coisa.
e eu não conseguia criar relações ali com as pessoas, sabe? O tempo foi passando, as aulas foram rolando, teve as avaliações. Eu lembro que a última avaliação do período era uma avaliação que juntava todas as disciplinas do período, fazia um trabalho só, a turma toda. A gente fez o lançamento de uma agência, então a gente pensou no nome da agência, a gente pensou várias coisas assim de marketing, de publicidade e tal. E a gente separou em grupos na turma, para cada grupo ficar responsável por meio que um setor da agência, sabe? Tipo, um atendimento, criação, eu não lembro os outros. Esse trabalho foi assim, caótico, mas a turma já tava mais entrosada de alguma forma, então não foi tão caótico assim, mas ainda foi caótico porque, mais pelo trabalho em si, sabe? Que acontece, normal. Eu nem lembro com o que eu fiquei responsável, pra ser sincero, porque eu não fiz muita coisa nesse trabalho e só deixei o povo fazendo, sabe? Tipo, eu participava das reuniões, participava das ideias e tal, mas assim, de fazer, eu não fiz muito, porque eu também já tava saco cheio. Era essa a real. E foi isso. Terminou o período, tiramos, eu nem lembro quanto a gente tirou, também não lembro minhas notas de nada. Foi simplesmente uma experiência onde grande parte se perdeu durante os anos. De tão, não vou dizer irrelevante, mas de tão... nem sei a palavra que usar. Mas não acho que foi irrelevante, sabe? Eu acho que foi uma experiência de universidade, mas que ao mesmo tempo eu não sentia que eu estava em uma universidade. Porque o ambiente lá é muito diferente. É uma universidade particular, então provavelmente é um ambiente de universidade particular. Mas eu não me sentia em uma universidade, sei lá. Talvez por tá muito próximo do ensino médio ainda, sabe? Tipo, foram 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 3 meses de terminar o ensino médio e começar a universidade, então pareceu como se fosse uma continuação do ensino médio. Inclusive, muita gente lá agia como se estivesse no ensino médio. E daí, entrei de férias, o FPE ficou pra trás, né? Porque cada vez que a UFPE publicava, né, preenchimento lá das vagas, a lista de espera e tal, eu fiquei acompanhando. Chegou um momento que todas as vagas tinham sido preenchidas, então já aceitei que eu ia cursar produção publicitária e ia terminar esses 2 anos, já tava até planejando, vou terminar os 2 anos, vou mudar pra não sei onde, pra São Paulo, trabalhar em alguma agência, eu ia ser feliz, ia ser meu ano de sucesso, tava tudo arquitetando isso na minha cabeça. Chegou as férias, fui descansar pra voltar mais um período caótico, talvez um pouco menos, e tinham cadeiras até que eu tava ansioso pra fazer. Faltando uma semana para as aulas começarem, eu recebi um e-mail. E daí eu tinha sido aprovado na UFPE. Eu fiquei tipo, como assim? E eu fiquei tão aéreo que na minha cabeça eu ia entrar no segundo período da faculdade e eu tinha perdido o primeiro período. E eu ficava, como assim eu vou entrar agora? Faltavam 15 dias para as aulas começarem na UFPE. E eu ficava, como assim eu vou entrar agora? Eu perdi o primeiro período inteiro. As pessoas já estão fechadas em grupo. Eu vou chegar lá de intruso. Eu não me toquei que era um curso de segunda entrada, então não existia primeiro período. Não faz nem sentido uma pessoa entrar no segundo período. Mas eu ainda fiquei um pouco sentido porque as pessoas tinham sido aprovadas lá em fevereiro. A gente tava em julho. Todo mundo já tava em um grupo de WhatsApp. Tava ali, né, trocando ideia. Então na minha cabeça eu ainda estava atrasado. Mas como as aulas não tinham começado, eu poderia recuperar. Eu acho que no dia seguinte, eu não lembro exatamente quanto dia exatamente, mas uma pessoa do curso veio no Facebook me mandar uma mensagem e falando que, tipo, já sabia que eu ia ser aprovado. Eu até achei que era uma pessoa veterana do curso, mas não era uma pessoa caloura também. Eu descobri que eu só entrei porque alguém tinha desistido. Eram 4 vagas. Eu fiquei em 7º. Todas as 4 vagas tinham sido preenchidas. E uma pessoa, ela desistiu. Não sei por que até hoje. E eu entrei. Só sei disso. E foi isso. Essa pessoa veio falar comigo do curso. Aí me colocou lá no grupo da SAP. Eu comecei a interagir com as pessoas do grupo também. E como faltavam 15 dias para as aulas começarem, eu não precisava fazer mais nada, né? Porque eu já tinha feito lá atrás a matrícula reserva. Então era só esperar e ir quando as aulas começassem. Mas eu tava matriculado em uma faculdade pelo ProUni. Então eu precisava trancar essa faculdade, senão ia dar problema na minha matrícula do SISU, porque não pode ter as 2 matrículas ativas, né? Porque são 2 programas do governo. Então eu fui lá, eu acho que foi no dia que as aulas voltaram, aí eu fui lá trancar, inclusive fui me despedir dos meus 2 amigos. Numa turma de 50 pessoas, meus 2 amigos. Simplesmente falei no grupo da turma, então, gente, tô saindo no curso, é nóis, falou. E saí do grupo. Aí eu lembro que teve uma pessoa que eu não era próxima da minha turma, que mandou uma mensagem tão fofinha que eu chorei. Eu não lembro exatamente o que falava, mas era algo tipo que foi muito legal estudar comigo. Enfim, me elogiou, mas eu fiquei emocionado. Hoje eu já não lembro quem foi essa pessoa que me mandou essa mensagem. E eu acho que foi uma das únicas. E outras pessoas só contaram aquela mensagem genérica, né? Tipo, boa sorte.
Tá. Aí eu tranquei. Agora vamos pra parte. Entrei na UFPE. Uhul! E agora? Deixa eu beber uma aguinha, porque agora vem. E dessa vez eu falei, não, vou me apresentar como Júnior. E vou ser Júnior. Até porque no grupo eu já tava me apresentando como Júnior, então ninguém questionou. Até porque não tem necessidade, né? Se uma pessoa se apresenta como nome, não tem porquê você questionar o nome da pessoa. Aí cheguei, né? Já comecei a interagir com as pessoas, daquele meu jeito mais retraído. E como era a primeira semana, a gente não teve aula. Era uma semana mais de recepção, de conhecer o curso, de conhecer a universidade, de fazer dinâmicas, de interagir. E os veteranos, né, que criavam essa dinâmica pra gente. Assim que a gente chegou lá no CAC, no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, o melhor centro da universidade. Não é o mais bonito, mas é o mais carismático. E a gente ficou ali no pátio reunido pra esperar a turma chegar, né, e tal. E começou a fazer uma tour pelo CAC. Foi bem legal a gente andar pelos cantos, assim, conversando, conhecendo o lugar mesmo que eu ia estudar. E ali eu senti que era a universidade. Eu não sei explicar o porquê, mas eu senti que era uma universidade. Eu acho que caiu a ficha, na verdade. Não foi nem de eu sentir, mas foi de cair a ficha. Da primeira vez não tinha caído essa ficha ainda. E daí na UFPE eu fiz rádio, TV e internet, né? Eu entrei assim, sem saber de nada sobre o curso, basicamente. Eu só pesquisei com o que trabalha um profissional de rádio, TV e internet. E eu falei, tá, acho que eu gosto. Acho que eu quero. E daí eu fui sem saber de nada sobre o curso, sem saber de nada sobre quais cadeiras eu vou pagar, quais cadeiras eu pago durante o curso inteiro, quais cadeiras eu posso colocar de eletivas, não sabia nem o que eram eletivas. Fui descobrir durante o curso, né? Eu tinha uma amiga que estudava na UFPE, era de outro curso. E daí eu perguntei a ela o que era eletivas e ela foi me explicando, porque eu não fazia ideia do que era eletivas. Teve essa primeira semana, foi muito legal. Foi a semana que eu senti que era isso. Era essa faculdade que eu quero fazer. Essa faculdade que eu quero continuar. As pessoas são legais, as pessoas são receptivas, são comunicativas. E era uma turma menor também, era uma turma acho que 30 pessoas. E era uma turma mais legal. Era uma turma que conversava com você, que acolhia você. E eu, naquele momento, eu precisava desse acolhimento. E os veteranos também eram bem legais. Claro que isso durou só o primeiro período. Durante o segundo período já começou umas intrigazinhas, assim, as pessoas começaram a se afastar, cada um fechar um pouco mais em seus grupos. Era uma coisa confortável de se conviver, porque era mais, ok, eu tenho mais afinidade com você, eu vou ficar mais próximo de você, eu vou fazer mais trabalhos com você, e com você já não... tanto faz, sabe? Então era uma coisa mais assim. Mas ainda no primeiro período, foi também um momento que eu tive um choque de realidade novamente, porque o esforço que eu tive na primeira era mais fácil, eu acho que 2 horas no máximo, mais aulas por dia. E na UFPE já não era assim, era um pouco mais pesado, passava um pouco mais de tempo em sala de aula. Eram mais cadeiras, eu acho que eram 6 cadeiras obrigatórias. Eu vou fazer um vídeo só fazendo uma tour por todas as cadeiras que eu paguei. Obrigatórias eu acho que eram 6. E eu botei uma eletiva. Que bom que eu coloquei essa eletiva, porque ela foi muito útil pra mim, que era uma eletiva de edição. E a gente fazia muito trabalho técnico, né? Então precisava editar e tal. Eu já sabia básico do básico do básico. Fazer só cortes. Pude aprender um pouco mais. No primeiro período, a gente também teve provas. E foi justamente por isso que eu fui pra final. Eu não lembro o nome da cadeira. Era alguma coisa de sociologia. Fiz a final, que ainda foi outra prova basicamente semelhante. Nessa eu estudei muito mais. Eu devorei lá todos os textos, todos os conceitos do que a gente tinha aprendido. Ainda assim eu passei na média. E eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado. Me senti um pouco impostor, assim, sabe? As pessoas que estavam lá no curso, elas sabiam o que o curso estava fazendo. Sabiam as cadeiras que estavam pagando, as cadeiras que iam pagar. Elas tinham feito uma pesquisa sobre o curso. Eu cheguei lá sem saber de nada. Então eu senti um pouco impostor por causa disso. Será que, tipo, eu não tô roubando a vaga de alguém? Eu ficava meio com essa neura na cabeça.